Culturas de inverno em Santa Catarina recebem incentivo e novas tecnologias. No quadro Temática, técnico do Senar Santa Catarina comenta sobre tributos na comercialização do produtor. Continuamos a mostrar o cultivar de tomate recomendado para cultivo orgânico. Programa Líderes do Amanhã da Cooperja quer garantir a sucessão familiar no campo. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. O programa de TV Agro, Saúde e Cooperação falou na semana passada sobre culturas de inverno, como elas contribuem para a saúde do solo, a pesquisa e o estudo envolvidos, além, é claro, da tecnologia. Vamos ver agora a primeira parte desta matéria. Para tudo, há um tempo certo. Na cidade, a gente percebe a falta de um produto, a abundância de outro e a interferência dessa relação no preço e no sabor de cada alimento que chega à nossa mesa. As estações do ano marcam o tempo de plantar, o tempo de colher e também determinam o tipo de lavoura. Isso por influência de diferentes fatores, como temperatura, a umidade do ar, o tempo de exposição à luz solar. A maioria se dá muito bem no verão, mas nós estamos no inverno. E a terra assim, seca, sem cultivo e sem proteção, não faz bem nem para ela, nem para o homem. Esse é o retrato do período de pousio da terra, conhecido também como entre-safra. Situação atual de grande parte de áreas destinadas às lavouras de verão, como é o caso do milho e da soja. Cultivos de inverno, a exemplo do trigo e da cevada, já são sucesso na região de Campos Novos, no Planalto Sul do estado. O município é o maior produtor de grãos de Santa Catarina. Não é à toa que ostenta o título de celeiro catarinense. Agora, produtores, cooperativas, governo do estado e núcleos de pesquisa e tecnologia querem expandir esse exemplo e conhecimento para todas as regiões. É o caso de Jacinto Machado, litoral sul do estado. Região importante no cultivo de cereais e frutas. Nessas terras alagadas, por exemplo, planta-se arroz. A colheita terminou em abril e o desafio agora é propor novas alternativas. Nós temos 365 dias no ano. O arroz ou o milho só leva 160 dias e o resto? Temos que achar o que fazer. E por aqui ninguém faz isso sozinho. A cooperação está na troca de conhecimento, debates de assuntos técnicos, diálogo com pesquisadores. Esse é o campo demonstrativo da Cooperja, né, onde a gente faz a nossa parte de pesquisa e dentro desse campo a gente tem um evento, né, e esse evento é chamado de Campo Agroacelerador, que a gente quer que o produtor venha aqui buscar tecnologia e informação, que ele acelere lá no campo, na propriedade dele, né, com mais tecnologia, com mais informação, com mais rentabilidade e diversificação também. Né? O evento já é tradicional para as lavouras de verão. Já foram 19 edições. Mas esta é a primeira no inverno. O que mudou? Pandemia, necessidade de alimentos. Santa Catarina sempre precisa de mais alimentação do que milho que ela produz hoje, para os suínos e aves que ela produz. E a gente, aqui no sul, a gente não era muito olhado como produtor de grãos, né? E a gente começou a ter que desafiar isso, desafiar os nossos agrônomos aqui mesmo, os nossos técnicos, a pensar diferente, né? Pensar que dá de fazer, pensar que dá de mostrar ao agricultor que nós temos condições de produzir alimento no verão e também no inverno. Entre os mais de 12 mil metros quadrados de área cultivada em vitrines tecnológicas, uma plantação de trigo linda, viçosa, sadia, em uma área de cultivo de arroz irrigado. Não são todas as áreas que são aptas a esse cultivo. Por quê? Porque essas outras duas gramíneas de inverno, a aveia e o trigo, elas não possuem características, a exemplo do arroz, que desenvolve em lâmina de água. Então, são áreas que a gente tem que escolher com bastante critério em relação à questão da drenagem, mas é possível. O Douglas confirma. Ele é técnico da EPAGRE e há um ano começou pesquisas para desenvolver cultivos de cereais de inverno
que a região não tem tradição. As pesquisas do ano passado nos deram ótimas referências de que, com tecnologia, conhecimento, essas culturas devam se consolidar também aqui na região sul. Daniela também não tem o que reclamar. A engenheira agrônoma veio da Serra Gaúcha com o desafio de desenvolver hortifrutigranjeiros na região. Nós estamos mostrando aqui num palco a céu aberto de que é possível produzir. Tivemos oscilação de temperaturas mínimas que chegaram próximo a 6, máximas de 30, e nós temos aqui um campo de viabilidade, viabilidade técnica e também econômica para o produtor. Vitrine de oportunidades para produtores e novidades para consumidores. É o caso da couve Arizona. Essa couve ela se mostrou mais produtiva do que a couve de folha lisa, pela capacidade dela botar folhas, como a gente comercializa a folha dela. Vocês podem perceber aqui, que ela está bem cheia aqui. E tem um monte nascendo ainda. Isso, e a resistência dela a tudo isso que aconteceu, todas essas temperaturas altas e baixas que nós tivemos aqui. Ela está aqui se mostrando linda. E que tal essa abóbora? Rapidinho eu descubro o porquê ela é chamada de pérola negra. Da nossa linha de super sabor, que assemelha com gosto de castanha. Ela pode ser feita assada, pode ser feita cozida, pode ser recheada, mas ela traz esse sabor que é o diferencial desse material. Você está querendo me dizer que essa abóbora tem gosto de castanha? Lógico. Quero ver. Vamos provar. Posso comer crua mesmo? Pode comer crua, você vai ver o diferencial desse material. E aí? Castanha de caju. É. As vantagens vão desde renda extra ao produtor até ganhos para o sistema de produção. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E hoje, quinta-feira, é dia de comentário a cargo da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina. O técnico em arrecadação do Senar comenta sobre os tributos da comercialização da produção. A nossa conversa hoje é sobre o E-Social. Sabemos que o produtor rural ele está sujeito a prestar informações ao E-Social desde o ano de 2019, quando foi incluído o terceiro grupo de contribuintes no E-Social. E o produtor rural está inserido nesse terceiro grupo. Então, vamos chamar a atenção aqui aos eventos da comercialização da produção, quando é feito para um outro produtor rural ou para o seu vizinho, seja um segurado especial aí, ou um contribuinte individual. Toda vez que você, produtor rural, comercializar sua produção para um outro produtor rural, há uma incidência aí de um tributo de fundo rural, o antigo fundo rural, a contribuição previdenciária rural, e também a contribuição destinada ao Senar. Via de regra, a alíquota desse tributo de 1,5% sobre o valor da nota da venda. Então, por exemplo, você, produtor rural aí que está comercializando o milho em grãos para o seu vizinho, ao emitir a nota fiscal, a incidência aí do imposto de fundo rural e contribuição devida ao Senar numa alíquota de 1,5%, que é de responsabilidade sua, produtor rural, que está vendendo a produção. O recolhimento desse tributo é apurado pelo E-Social ao momento em que você declarar essa comercialização e o sistema vai gerar aí uma guia de recolhimento. Agora, há um caso específico em que alguns tipos de produções rurais são isentas de contribuição previdenciária. O produtor não precisa pagar o fundo rural. Vamos citar aqui um exemplo bem clássico, que é comum, que é a venda de gado. Quando o produtor vende aí gado para cria, engorda, reprodução, que o outro produtor que está comprando vai continuar o processo de criação, o produtor que está vendendo tem a isenção da contribuição previdenciária rural, ou seja, ele não recolhe, ele não precisa recolher o fundo rural, que é a alíquota de 1,3%. No entanto, ele recolhe apenas a parte do Senar, 0,2%. Essa informação ela precisa ser declarada no E-Social de forma correta para que o sistema tribute, calcule somente a alíquota que é
devida nessa transação. Então, são as produções isentas que a gente fala, que estão previstas lá na Lei 13.606 de 2018 e que trouxe aí algumas situações de isenção do Fundo Rural. Neste caso, recolhe-se apenas o Senar, que é 0,2%. Qualquer dúvida, procure aí o Sindicato Rural do seu município ou região para buscar esclarecimentos. Veja os assuntos que teremos depois do intervalo. Continuamos a mostrar o cultivar de tomate recomendado para o cultivo orgânico. Programa Líderes do Amanhã da Cooperja quer garantir a sucessão familiar no campo. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. Fertilizante com Algem é 100% de origem biológica vegetal produzido com algas marinhas. Contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um maior poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando o nobre Cooper Pasto com Algem, uma nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro. Um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O cooperativismo é para todo mundo. Pro chefe de cozinha, pro jogador de futebol, pra banda de rock, pra dupla sertaneja, pro professor de faculdade e pra você. O cooperativismo é para todos que buscam um mundo mais justo. É a união de pessoas em torno de um mesmo objetivo. E todos são donos do seu próprio negócio, unindo desenvolvimento econômico e social. Porque nas cooperativas, os desafios e os resultados são compartilhados entre os cooperados. E todas as suas ações e projetos visam fortalecer as práticas para um mundo mais justo, feliz e equilibrado para todos. Vem com a gente, juntos somos mais fortes. Acesse somos.coop.br e saiba mais.
No programa de ontem mostramos, e hoje continuamos a mostrar, o tomate SCS Caiçara, o cultivar de tomate da Epagre, desenvolvido especialmente para o cultivo orgânico. Diferente de outros tomates, esse material é menos suscetível às pragas e doenças, o que permite que ele atinja altos níveis de produtividade sem o uso de qualquer produto químico. Veja a segunda parte da reportagem do programa de TV SC Agricultura. Então aqui estão os frutos, né? Com uma coloração muito boa, a avaliação sobre o sabor, sobre o aroma desse tomate, nós fizemos a avaliação com consumidores, foi muito bem avaliado. Então vocês vejam que ele tem uma produtividade que passa de 5 quilos, tranquilamente 5 quilos por planta, né? E de excelente qualidade do tomate. O cultivo de tomate preconizado pela estação de Itajaí adota a tecnologia do Tomatorg, né, que é uma tecnologia desenvolvida pela Epagre, que envolve um conjunto de práticas e de estratégias que envolvem desde adubação, cultivares, controle fitossanitário, né, e as estruturas de cultivo como o cultivo protegido, né. E para o cultivo do tomate caiçara, em termos de controle fitossanitário, nós também adotamos a prática do manejo integrado do controle de doenças e pragas, que envolve, além do controle biológico, do controle físico, do controle químico, com os usos de caudas, né, também a questão genética. O tomate caiçara, ele tem as melhores características que nós buscamos dentro do processo de melhoramento para o cultivo, né, em sistemas orgânicos. Ele tem uma estrutura, uma arquitetura de planta esguia, né, bem fina, com as plantas que as folhas que ela envolve, elas caem, né, e faz com que você, né, tenha uma boa aeração, um bom espaçamento. Basta olhar que eu estou andando aqui entre linhas e essa aqui é a estrutura normal, a arquitetura normal da planta. Isso melhora a questão da ventilação e também a questão da arquitetura da folha, ela protege os frutos de queimadura do sol. Com relação à resistência genética a doenças, o tomate caiçara se apresentou a boa resistência a doenças foliares, né, principalmente a alternária e também a fitóftora, que são doenças de importância para o tomateiro. Então ele se portou muito bem quando comparado a outros materiais genéticos, né, com relação à resistência a viroses, que são transmitidos por mosca branca, que é um problema sério na cultura do tomate em Santa Catarina. O tomate caiçara, ele foi desenvolvido nas condições do litoral catarinense, mas ele pode ser cultivado em todo o estado de Santa Catarina, se respeitado a época do zonamento agrícola de cada região. Para os produtores terem acesso às sementes dessa cultivar caiçara, hoje ela já está no mercado. Então, a Epagre cumpre as normas oficiais, que é o registro no mapa do cultivar e posteriormente o lançamento de um edital para as empresas de sementes cooperativas comprarem essa semente e venderem para os produtores. Então a Isla, que é uma empresa de sementes, venceu a licitação da Epagre e hoje a Isla é a empresa que comercializa a produção do tomate caiçara. E atualmente a Isla produziu já a semente no sistema orgânico. Então hoje a semente do caiçara já está registrada como semente orgânica e deve ser e pode ser comprada e produzida por produtores orgânicos. Ela pode ser para produtores convencionais? Sim, porque ela tem qualidades excepcionais. Todos sabem que o grande desafio para quem está no campo é garantir a sustentabilidade do setor. E isso passa também pelo fortalecimento da sucessão rural. Um assunto que mexe com os brios de muita gente, mas que precisa ser levado a sério. E para evitar contratempos, a Coperja, a Cooperativa de Jacinto Machado, sul de Santa Catarina, criou um programa chamado de Líderes do Amanhã, que tem como objetivo capacitar jovens que estarão em breve assumindo a gestão das propriedades. Acompanhe a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Aqui está o futuro do cooperativismo.
A geração que vai desenvolver esse novo mundo agrícola. Com mais de 450 mil jovens associados, Santa Catarina vê despertar o interesse dessa classe social ao cooperativismo. É um movimento solitário que merece toda a atenção. Por isso, a Cooperja decidiu orientar os seus jovens cooperados para que eles tenham um rumo adequado e saibam que o campo é a morada do futuro. Por isso, pensando na perpetuação da instituição e na segurança do produtor rural associado, a cooperativa lançou o programa Cooperja do Amanhã, um curso voltado à capacitação dos jovens líderes rurais. Nesse primeiro grupo, que envolve 30 jovens, estão sendo discutidos temas como a sucessão rural e a liderança. A ideia é que a gente consiga ter próximo ano, ter continuidade do que a gente está começando aqui hoje, né, com essa moçada. E também, quem sabe, né, o sonho nosso, o nosso desejo, né, é de transformar num núcleo, né, uma continuidade, que não seja só esse projeto, um programa de 1 ano, de 6 meses, mas que ele tenha continuidade dentro da cooperativa, porque é só dando continuidade a esses projetos, a esses encontros, né, que a cooperativa vai conseguir conhecer o jovem e o jovem conhecer a cooperativa e o cooperativismo, né? É só tendo esse trabalho em conjunto. Por isso que a Cooperja se preocupa tanto com isso, né? E a gente começou esse ano com os jovens de 19 a 35 anos, que a gente está com o programa, então, Cooperja do Amanhã Líderes, que é um programa em parceria com o Sescope, com os jovens cooperativistas catarinenses. E também temos, então, o trabalho com os jovens de 15 a 18, que é o Cooperja do Amanhã Jovens. Então, a Cooperja hoje está trabalhando nessas diretrizes com os jovens para que o jovem esteja cada dia mais inseridos dentro da cooperativa e a cooperativa, lógico, inserido lá na propriedade e na família desses jovens. Nós queremos prepará-los para uma futura sucessão, tanto nas suas propriedades, capacitá-los, melhorá-los para assumir as propriedades dos pais e também assumir aqui alguns cargos, seja de conselheiro, seja de possíveis profissionais que venham a exercer as funções aqui dentro da cooperativa, mas principalmente para fazer a nossa sucessão ou melhorar a nossa possibilidade de no futuro a gente ter uma sucessão mais tranquila, que eles entendam que o cooperativismo está na família deles, que está no sangue deles, para que a cooperativa consiga perpetuar durante muitos anos ainda pela frente. Você acha que vozes externas, como do palestrante, da própria cooperativa, de outros atores, consegue fazer com que eles entendam, às vezes, o que o pai e o avô falam, mas eles lá na família não conseguem visualizar? Santo de casa não faz milagre, já se dizia isso há muito tempo. E eles conhecendo a cooperativa, não se defende o que não se conhece. Então, eles conhecendo a cooperativa, sabendo quem a gente já deu uma conversada com eles, já mostrou a nossa estrutura aqui dentro, a nossa caminhada que a gente fez dentro da cooperativa e todos os nossos, não só eu, o vice-presidente, os diretores, Carlos, Vinícius e Diego. Então isso eu acho que mostra para eles que é possível qualquer deles conseguir isso também, né? O curso que começou em abril vai até setembro e tem o apoio do Sescope. Serão 5 meses de muito conteúdo com foco voltado para a gestão rural, voltado aos interesses cooperativistas. As reuniões estão sendo proveitosas. Eu fui convidado até pelo representante lá do meu município, que mora em Morrinhos do Sul, né? Não conhecia aqui a região da cooperativa de Jacinto Machado e foi uma experiência nova, porque não tinha ideias do que seria aqui, né? E está sendo muito bacana, porque a gente está aprendendo, tipo assim, eu trabalho na propriedade, sou associado da Cooperja, trabalho na propriedade com meu pai. E é aquilo que eu pretendo seguir e levar para frente, para continuar a sucessão na propriedade. E até então o curso está me sendo muito útil no aprendizado e no que eu quero levar para minha casa, para minha família, com o meu pai e futuramente com a minha família, com minha esposa e meus filhos futuramente. E é isso que a gente está
E o curso está sendo muito importante nesse sentido. A Copérgia sempre dá muita oportunidade para a gente, ela sempre apoiou a gente, nós trabalhamos com banana e iniciamos agora com a Casa da Nona, no turismo. Então ela deu um apoio muito grande para nós no início. Então... E aqui você começa a entender um pouquinho a realidade das coisas? A gente sempre cresceu aqui dentro da cooperativa, né? Então agora a gente entra mais a fundo nela, né? A gente vem para cá para agregar muito valor assim na família, como o encontro de hoje está falando, família, propriedade e negócios. Acho que a gente é acostumado bastante com família e propriedade. A gente também está aqui para agregar valores, a gente saber fazer negócios com a família, com outros produtores, com empresas, para a gente levar cada vez melhor as propriedades para alavancar a Copérgia e tudo. Para o professor Lúcio, palestrante e colaborador do projeto, o envolvimento dos jovens é algo a ser comemorado. Existe aqui uma energia jamais vista. É um desafio constante, sem dúvida alguma, né? Mas o mais bacana é justamente o que tu acabaste de falar. Nós temos, numa mesma época, 3 gerações. São 3 maneiras completamente diferentes de se entender o contexto social e econômico. Então, realmente, é um desafio. O que o avô botou de grande sacrifício quando viveu para construir algumas coisas, para pelo menos ter o que os pais, hoje, né, os pais conseguissem sobreviver, e agora os pais já pensam na perpetuação disso com os filhos, que estão numa era tecnológica, que tudo é mais fácil, que o esforço é menor. Então, realmente, é um baita desafio, só que em contrapartida você agora estimula o movimento contrário. Né? Os avós aprenderam com a força, os pais ainda trazem isso e os filhos já estão começando a olhar para a tecnologia. Então agora fazer com que os filhos devolvam esse esforço que veio dos avós para os pais, fazer com que eles devolvam isso em informação e tecnologia e conhecimento. Esse é o grande desafio e a melhor parte da história toda. Ouvir, entender e se envolver. É assim que se constrói o futuro, porque o jovem rural também tem os seus desejos. E com o sucesso do programa Líderes do Amanhã da Copérgia, sul de Santa Catarina, o nosso resenha de hoje termina por aqui. Um grande e cooperado abraço a todos e até amanhã.